Valeu, Chico. Tá ao vivo. Boa tarde, meus queridos alunos. Professor Flávio, mais uma vez. Agora entrando no nosso terceiro bloco de aulas. É um prazer estar com os alunos do sexto ano, aquela turma com aquela energia. Infelizmente, estamos distantes ainda, mas a cada dia que se passa, cada dia que nós enfrentamos, nós vamos vencendo e cada dia que a gente vai conquistando é menos um dia e mais dias. Em breve estaremos próximos, fazendo nossas atividades, aquela correria boa na quadra, com as nossas aulas, tá certo, gente? E hoje nós temos uma temática bem bacana, uma temática relacionada com alimentação. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a nossa alimentação, tá certo? Vamos ver quais são os principais nutrientes que a gente deve estar inserindo na nossa alimentação nesse período de pandemia. Você que está praticando atividade física, você que está em casa ajudando os seus pais. Então, hoje, a alimentação saudável para vencer nos esportes e na vida. E muito importante também para a gente nesse momento de pandemia, de isolamento, onde a gente está tentando manter o máximo possível a nossa alimentação saudável, comendo coisas boas. E aqui vai mais dicas importantes para a gente manter esse padrão de alimentação bacana, tá certo? Então, o objetivo da aula de hoje é aprender um pouco sobre os principais aspectos de alimentação saudável, nutritiva e bem balanceada, tá bom? Compreender também a relação entre os alimentos e o desempenho de atletas e também na questão do isolamento, tá bom? Então, para a gente dar um pontapézinho inicial, os atletas gastam muita energia relacionando com o treino, né, nas competições. Por isso, eles têm que cuidar também da saúde física e mental, né? E para confirmar essa questão, a gente tem que trabalhar a nossa dieta, ter nossos alimentos, comer bem, fazer todo o processo de alimentação saudável e balanceada, para que a gente possa ter todos os nutrientes necessários para poder praticar a nossa atividade, tá certo? Concluindo aí o nosso primeiro slide, né, era o que eu estava falando, para a gente dar conta da correria também do dia a dia, das nossas atividades. Para vocês que não são atletas, são crianças que praticam apenas atividade física e têm a correria apenas das aulas e estudar, é necessário sim manter um padrãozinho de alimentação saudável para a gente ter bons resultados, tá certo? Vamos lá, alimentação saudável, né, esportes e alimentação saudável. A preparação de atletas, a preparação de indivíduos que não são atletas, mas praticam atividade física, alunos que fazem suas atividades físicas nas aulas de educação física e também fora dela, é necessário sim que se mantenha um bom padrão dietético, que comam bem, tá bom? E o profissional recomendado para trabalhar esse padrão dietético e fazer bem a sua dieta é o profissional da nutrição, tá certo? Para quem não conhece, o nutricionista é um profissional da área da saúde que faz todo o seu planejamentozinho alimentar, faz o que você vai comer no almoço, no café, no lanchezinho pré-treino. Então, ele divide todas as suas refeições do dia para que você possa comer adequadamente, na quantidade correta e na hora correta. Esse é o profissional da nutrição, certo? Ele vai trabalhar bem mais específico. Como hoje a gente vai trabalhar superficialmente, então nós vamos trabalhar em cima das questões superficiais, algumas dicas para que vocês possam, dentro de casa mesmo, junto com a alimentação que você tem em casa, ajudar você e a sua família a ter uma boa alimentação nesse período de isolamento, tá certo? Voltando aqui para o nosso slide, ó, nós temos 3 fotografias nesse slide. Tem uma mulher do atletismo, que são os esportes de corrida. Tem essa foto do meio, esse rapaz com a barra, com pesos, um esporte de força, né? Pode ser o crossfit, pode ser a musculação. E nessa última foto, pode ser o profissional da natação. São 3 esportes totalmente diferentes. Já para a gente interagir aí no nosso chat
preste atenção. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Gente, quem dessas fotos tem o mesmo padrão de dieta? Vocês acham que eles comem a mesma coisa para poder treinar, para poder fazer suas atividades? Vocês acham que sim ou acham que não? Tá certo? Responde aí no chat. Vocês acham que eles comem a mesma coisa, a mesma quantidade, os mesmos nutrientes, as mesmas frutas, a mesma quantidade de arroz, de feijão, de suco? É igual? Eu vou soltando aqui algumas dicas e aí você vai respondendo. Primeiro, ó, nós temos a diferença de sexo. Tem uma mulher, ela está correndo, tem esse rapaz do meio, ele está treinando força, tá certo? Ele está na musculação, ele está exercitando mais grupamentos musculares, com mais carga, tem que ter cuidado nessa resposta que você vai dar. E no último aqui, ó, nós temos uma mulher na natação. A natação envolve movimentos de braço e de pernas constantes, então tem um gasto energético muito grande. O trabalho de força de musculação também, e da mulher também. Vocês acham que sim ou acham que não? Vão colocando aí, ó, que dá já eu respondo, tá certo? A pergunta, só para lembrar, vocês acham que eles comem a mesma coisa? É a mesma dieta para todos os três atletas? Um atleta que corre, um atleta que puxa ferro e um atleta que nada? Já eu voltei para responder. Então, ó, essas recomendações, seguindo nossos slides, são recomendações do Ministério da Saúde, gente. São recomendações para a gente ter uma alimentação saudável. Quais são as recomendações, professor? Primeiro, fazer a ingesta de alimentos in natura. Quais são os alimentos in natura? Alimentos in natura, gente, são os alimentos naturais. São as frutas, os legumes, as verduras em gerais, tá certo? E minimamente processados, ou seja, alimentos in natura e minimamente processados, à base da sua alimentação. Processados, gente, são os alimentos que contêm industrialização. São alimentos de pacote, alimentos de latinha, né? Então vamos ter cuidado com esses alimentos. Mas os minimamente a gente pode ingerir de forma bem controlada. Segunda dica é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. Certo? Posso usar, professor, óleo? Posso botar um salzinho na comida? Posso colocar um açúcarzinho na comida? Pode, mas em pequenas quantidades, tá certo, gente? Esses nutrientes em excesso causam problemas na saúde de vocês, ok? Terceira dica é o limite do uso de alimentos processados, ok? Consumido em pequenas quantidades, como ingredientes, ou com parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos processados, juntamente com essa última dica, ó, evitar produtos ultraprocessados, teve a palavrinha processados, você já começa a pensar que ele vai ser enlatado, que ele vai ter uma embalagem, que ele vai ter muito conservante, que são substâncias que causam mal à saúde. Então, biscoitinho de pacote, né? Os refrigerantes em gerais, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com esses tipos de alimentos. Vamos evitar para que a gente não tenha problemas de saúde comendo excessivamente eles, tá certo? E aí, ó, só para a gente exemplificar mais, a gente tem a questão dos alimentos in natura, os alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. Vamos reforçar as definições dele. Os alimentos in natura, como eu falei no começo, são os alimentos, ó, que são obtidos diretamente de plantas, de animais, como folhas, frutos, ovos, leite e água. Eles são consumidos sem qualquer alteração após deixarem a natureza. Exemplos, gente: alface, rúcula, agrião, espinafre, manga, maçã, banana, água de coco, ou seja, todas as frutas de um formato geral, tá certo? Alimentos processados são os alimentos que são fabricados a partir de adição de sal ou de açúcar, né, aos alimentos in natura. Quais são esses alimentos? Pães, queijos, frutas em caldas, legumes em conserva, tá certo? Aí já começa a ter um processo químico para fazer com que ele dure mais tempo, né, na sua embalagem. E os ultraprocessados, né, gente? São cuja fabricação envolve diversas etapas de processamentos, vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivo pelas indústrias, né, que são os conservantes, que é para manter os alimentos nas embalagens por mais tempo. E aí vem os exemplos, né? Refrigerante, biscoito recheado, salgadinho de pacote e macarrão instantâneo. São alguns exemplos que a gente pode dar nesses tipos de alimentos.
Voltando aqui para a nossa pergunta, ó. Eu perguntei aqui no nosso slide se esses três atletas, se essas três praticantes de atividade física, né, atletas exercem muito gasto de energia, né, treinam mais de 8 horas por dia. Vocês acham que a alimentação desses três atletas são iguais? Eles comem a mesma coisa? Gente, a resposta é não. Quem colocou não aí no chat, tá certo? Respondeu corretamente. Ó, cada indivíduo pratica um esporte diferente. Cada esporte tem um gasto de energia diferente, tá certo? O sexo influi muito, masculino ou feminino, tá certo? São biotipos com algumas diferenças hormonais, que uns fazem gastar menos energia, outros fazem gastar mais energia. Então, é um procedimento bem individual, ou seja, cada esporte, cada atleta tem a sua dieta, a sua ingestão de comida independente. Isso leva-se para casa, gente. Quando você pratica, se você estiver praticando atividade física em casa, com sua família, com sua mãe, com seu responsável, com seu irmão, cada um tem um plano alimentar diferente, de forma bem básica, né? Vamos lá, você fazendo atividade física, junto com a sua mãe, vocês não vão comer a mesma coisa para fazer aquela atividade. Uns vão comer menos, outros vão comer mais. Vai depender da sua genética, do seu nível de atividade física. Se tiver iniciando a atividade física, comer menos um pouquinho, depois, quando tiver mais avançada, que vai se alimentar um pouco mais, tá certo? E dependendo também do objetivo, se você quer emagrecer, se você quer manter seu peso, tá bom? Continuando aqui a classificação dos alimentos, a gente já passou, certo? Vou jogar mais dicas aqui para vocês, certo? Essas dicas eu venho falando desde o primeiro momento das nossas aulas online. Aquela aula que a gente trabalhou a questão postural, né? Como você estudar em casa, a posição de tronco, de membros inferiores, espero que estejam aplicando. Repassem também para os pais de vocês, porque aquela postura da nossa primeira aula, ela vale também para a postura ao se alimentar. Evite também se alimentar deitado, numa má postura. Evite estar, né? Se concentra na hora de comer, é um momento muito especial. Trata esse momento como um momento especial, gente. Já que você está em família, trata esse momento de forma carinhosa, mastiga bem, come devagar, comer rápido, a sensação de fome demora. Então, come devagar, escolhe os alimentos mais naturais e evita os enlatados. Então, vamos lá. Nossa primeira dica. Preferir água, suco, frutas e saladas no lugar de refrigerante, biscoito e bebidas lácteas. Então, quanto mais natural, melhor. Tá no nosso primeiro bloco de atividades, né, de aulas, a gente já estava reforçando, que era a questão da alimentação, de beber água, para que você mantenha bons resultados. E tenha bons resultados também. Né? Beber água regularmente. Geralmente a gente bebe 2 litros de água por dia, seja na forma líquida ou na forma de alimentos. Quando você ingere um alimento natural, ou qualquer que seja, gente, você também está ingerindo água. Um líquido, água, está inserido nesses alimentos também, tá certo? E em dias de treino, de competição ou de muita atividade, beba mais líquidos. Aqui no nosso estado, um estado muito quente, mesmo com chuva, fica muito abafado. Então, se hidrate bastante. Não espere ficar com sede. Sempre mantenha um padrãozinho de ficar bebendo água a todo instante, tá certo? Nossa terceira dica aqui do nosso slide, nas nossas dicas úteis, é não substituir a comida feita na hora por produtos que dispensam a preparação. Ou seja, aquela comidinha que é feita no almoço, feijão, arroz, tenta não trocar por biscoito, tenta não trocar por alimentos industrializados. Mantenha o padrão natural de comida. Professor, então não vou comer mais biscoito, não vou comer mais doce. Não, você vai diminuir a frequência. 1 vez por semana, 2 vezes. Tá certo? Que não seja todo dia, que não seja refúgio para você. Tanto, e principalmente, gente, refrigerante. Não troque o refrigerante, a água, pelo refrigerante, tá certo? Tem gente que bebe mais refrigerante do que água, tá bom? Então, cuidado com os industrializados, ok? A quarta dica é relacionada a produtos orgânicos. A gente aqui no estado do Ceará tem pouco acesso, a gente não tem muitas feiras ainda, mas se Deus quiser a gente vai ter isso no decorrer nossos dias aí para frente, se Deus quiser, espero que a área de orgânicos desenvolva bastante aqui no Ceará. O que são alimentos orgânicos, gente? São alimentos que não têm agrotóxico, tá certo? Não tem veneno.
Sobremesazinha, prefira sobremesa caseira. Quer um docinho? Faz a sobremesa caseira. Vai para a cozinha, tenta cozinhar com a mãe, aprende, né? Aprende um pouquinho a cozinhar, aprende a fazer o próprio alimento, que isso é importante também. Você se sente mais interligado com a sua comida, você se sente mais cuidado, tá bom? A sexta dica relacionada também a produtos orgânicos. A gente não tem muitas feiras aqui. E a última dica é se alimentar em ambientes apropriados, com regularidade e atenção. E sempre que possível, com companhia. Aí vem aquela velha história. Lembra da nossa primeira aula, questão da postura. Eu vou ter um ambiente legal para estudar? Ok, tento fazer o máximo possível para ter um ambiente agradável. Tenho que ter um ambiente legal para comer? Tenho que sim, principalmente nesse período de isolamento, que a gente está muito tempo em casa, né? Escolhe um local para se alimentar em família, aquela mesa bacana, tá bom? Senta direitinho, postura na hora de comer, respeito, se alimenta bem, que aí você vai ter todos os benefícios dos alimentos, principalmente dos naturais. Vou repetir bastante isso, tá bom? Como é que a alimentação vai desempenhar o resultado dos atletas, dos praticantes de atividade física? Vai ser nossa segunda temática dessa aula de hoje, ok? Aqui mais uma vez, gente, eu vou fazer de novo aquela perguntinha. Nós temos um ginasta aqui nessa foto, tá certo? E na outra foto nós temos boxeadoras. O boxe. No ginasta é um esporte que trabalha muito os membros superiores, né? Braços são atletas muito fortes, exigem uma questão física muito grande e, logicamente, energética também muito grande. Na outra foto nós temos boxeadores, também exige muito dos membros superiores, né? Exige muito dos braços. E daí eu vou fazer aquela perguntinha de novo. Responde aí no chat. O atleta da ginástica, esse que está de branco, né? Em cima do cavalo de alças, é o nome desse exercício, cavalo de alças. O atleta da ginástica, ele come a mesma coisa das atletas aqui do boxe? O que é que você acha? Você acha que a alimentação deles deve ser igual? Ou você acha que vai ter uma variação por conta da estrutura corporal? Homens mais músculos, né, por causa de questões hormonais, as mulheres menos músculos, mas mais rápidas. Você acha que homem e mulher têm a mesma, precisa se alimentar de forma diferente? O que é que vocês acham? Responde aí no chat que a gente volta já já. Tá certo? Então lembrando, gente, ginástica, um esporte com bastante uso de força. O boxe, um esporte com bastante uso de agilidade. E nessas duas fotos temos representações: a ginástica masculina sobre o cavalo de alças e no ringue, duas mulheres no boxe. Então vamos lá, mais uma vez a pergunta. Vocês acham que eles comem a mesma coisa? Vai respondendo no chat, sim ou não, sim ou não. Então, para responder essa pergunta, vou passar para o próximo slide. A resposta para essas perguntas está dentro das necessidades individuais. Vou reforçar bastante isso, que é para vocês saírem bem informados dessa aula a respeito da alimentação voltada para tipos de indivíduo, para que vocês tenham um maior conhecimento e passem também isso para vocês, no dia a dia, tanto na questão de isolamento, ter uma consciência de alimentação bacana para quando for fazer algum exercício, comer alguma coisa natural antes de se exercitar, tá certo? E por isso, gente, para responder a pergunta de vocês, a resposta é sim, tem que ter variação. A dieta deles são diferentes, tá bom? Porque, ó, a gente tem que observar o sexo, a idade, a altura deles, se eles têm doenças, né? O atleta tem doenças também. A modalidade esportiva, se ela é muito explosiva, se ela é muito rápida, se é uma atividade esportiva em grupo, se é uma atividade esportiva sozinho, né? Que vai depender, ter uma demanda enorme de energia, se é uma refeição pré-treino, durante o treino, pós-treino, competição, ou seja, atletas que praticam até o mesmo esporte possuem cardápios diferentes. O cara pode estar fazendo aquele mesmo esporte lá, ó, pode ser o mesmo atleta fazendo aqui o cavalo, né? Esse rapaz de branco, que ele vai ter que fazer uma dietazinha diferente. Ou seja, né, isso aí é relacionado à individualidade biológica de cada um. E isso levando para casa, aquela mesma questão. Você e sua mãe, você e seu pai, você e seu responsável fazendo exercício. O que comer antes de fazer o exercício, professor? É a mesma coisa para mim, para ele, a mesma quantidade?
Aí a gente já vai entendendo que não, né? Se você é menorzinho, tem menos estrutura, né, muscular, menos estrutura física, você vai ter a tendência de comer menos e ficar mais saciado com pouca comida. Já um adulto, não. Vai ter que comer um pouquinho mais, tanto pelo tamanho, pelo sexo, pela idade, tá certo? E aí, gente, a alimentação inadequada traz os malefícios, né? Queda de performance, desidratação, perda de massa muscular, queda do sistema imunológico, que é isso que a gente não quer durante esse isolamento, né? E o aumento de lesões. O mais importante para a gente agora, nesse momento, é a queda do sistema imunológico. Imunidade, né? Estão falando muito isso por conta do Covid. Então, para você manter sua imunidade bem e até para fortalecer mais ela, é importantíssimo ter uma alimentação adequada. Para que a gente, além de estar bem alimentado, né, fortaleça com os nutrientes necessários a nossa imunidade. E assim a gente vai ter mais dificuldade e, se Deus quiser, não vamos ter nenhum tipo de patologia nesse isolamento, ok? E aí vem, professor, e quais são esses alimentos? Quais são os nutrientes? O que é que a gente come? Como a gente come um pão? O que é que tem naquele pão? Quando a gente come carne? O que é que tem na carne? O que é que tem na vitamina, nas vitaminas e minerais, né? Nas saladas? O que é que tem neles? A gente vai saber agora, gente, ó. Os nutrientes dos alimentos eles estão divididos em três nutrientes, três tipos: carboidratos, proteínas e vitaminas. A gente pode também incluir até aqui um pouquinho a gordura. As gorduras boas, gente, gorduras boas. O ômega 3 que a gente conta no peixe, o azeite de oliva. Então são fontes de gordura que têm qualidade e servem para a gente, ok? Então carboidrato são os energéticos, as proteínas são as construtoras e as vitaminas e minerais são reguladoras. São os agentes estabilizadores de imunidade, vitaminas e minerais. E aí, ó, a gente passando aqui, a gente vai ter a definição mais visual. Aí vocês vão entender melhor o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que é uma vitamina. Carboidrato, gente, é a principal fonte de energia do corpo. Né? São as massas, os pães, batata, arroz, né, mandioca, as frutas e doces. Os carboidratos são os alimentos mais saborosos, tem um sabor mais agradável. Agora tem que ter cuidado, que são os carboidratos o grande causador da obesidade. Então tem que ter cuidado. E das principais patologias também, diabetes, pressão alta, né? Os alimentos que a gente agrega mais açúcar, mais sal, são os carboidratos. Então, cuidado. Proteína, gente. Proteína é a construção. Proteína é o tijolinho da massa muscular. Então, quanto mais dentro do que você necessita, né? Lógico, a ingestão de proteínas serve para o aumento de massa muscular, fortalecimento dos tecidos e do corpo. Cabelo, necessidade de barba, né? Unhas. Nós temos que ingerir bastante proteína para que a gente mantenha essas estruturas em dias, né? Com saúde. Então a gente vai comer nas carnes, né? Aí vem peixe, vem frango, vem o gado, né? Ovos, leite e derivados, né? São iogurtes e queijos. Vitaminas e minerais, gente. Isso é importante, está muito importante e muito em vigência nesse momento de isolamento social, né? Que evitam grande parte das doenças, gripes e resfriados. As vitaminas e minerais, elas regulam o organismo como um todo, né? Mantendo os tecidos saudáveis. Onde é que a gente pode encontrar vitaminas e minerais? Frutas, nas saladas, nos legumes. Quanto mais colorido, quanto mais diversificado as frutas, as saladas, mais fontes de vitaminas e minerais nós vamos ter nos alimentos, tá certo? As fibras também são importantes, né, que são os cereais, a famosa aveia, certo? Os alimentos integrais são muito importantes também para complementar carboidratos, proteínas e gorduras e as vitaminas, tá certo? Então, gente, ó, não tem mágica. Né? Essa representa bastante a questão da alimentação dentro de um resultado final, seja em atleta, seja na nossa saúde. É importantíssimo a gente comer bem. Não existe suplemento, né, que são aqueles potes, não existe pó mágico, não existe pílula mágica. A nossa saúde está inteiramente ligada à nossa alimentação. Né? É um velho ditadozinho.
Você é aquilo que você come. Se você come coisas boas, você vai ter uma saúde bem. É mais provável que você tenha uma saúde bacana, não vai precisar de usar remédios. O seu remédio vai ser só atividade física e comer bem. Não é fácil? Melhor de a gente estar se matando e comendo todo tipo de coisa e depois a gente pagar um preço, né? Então se alimenta bem, se alimenta bem. Esse é o recado do tio Flávio. Eu vou bater na tecla até o final desse isolamento, tá certo? Uma dica, ó. Para quem conhece, é o Bolt. É o maior corredor de todos os tempos, é o mais rápido. Ele corre 100 metros, gente, em menos de 10 segundos. 100 metros em menos de 10 segundos. O Bolt ele foi campeão em 2008, né? De 2008 até 2016 nas Olimpíadas. Ele ganhou 3 medalhas de ouro. 2008, 2012 e 2016. No começo da carreira dele, ele comia muitas coisas ruins, né? Gostava muito de nuggets de frango, né? De alimentos industrializados, alimentos em caixinha. E ele percebeu que se ele não mudasse a alimentação dele, ele não conseguiria ser campeão. Né? Um atleta, ele necessita muito de um bem-estar saudável. Para isso ele tem que comer bem. E aí ele conseguiu. Trocou os alimentos enlatados, industrializados, por alimentos naturais e conseguiu ter as 3 medalhas de ouro em sua carreira. Tá certo? Gente, a última práticazinha do dia da nossa aula, presta atenção. Ó. Em uma coluna nós temos carboidratos, proteínas e vitaminas. E na outra, a gente tem os alimentos relacionados. Então, o que é que eu quero que vocês façam aí? Vou dar um minutinho. Dá um espaço também para quem tiver dúvidas, perguntar aí no chat, a tia me passar. Então, nesse finalzinho de aula, eu quero que vocês coloquem aí. O que é que corresponde a carboidrato? Desse lado direito da coluna. O que é que corresponde a proteínas? Do lado direito da coluna. E o que é que corresponde a vitaminas? Tá certo? Lembrando que carboidratos são os energéticos, né? São as massas, são os pães. Proteínas também são as construtoras, é o nosso tijolinho para construir massa muscular. Então, são os alimentos que vêm de origem animal. E as vitaminas e minerais são as nossas saladas, são as nossas verduras. Então, correlaciona aí no chat. Carboidrato, o que é que está relacionado? Proteína, o que é que está relacionado? Vitaminas, o que é que está relacionado? E a tia, se tiver alguma dúvida aí no chat, pode me passar, tá bom? Tio Flávio, a Emily está perguntando qual é os problemas que podem ser ocasionados se você não beber água o suficiente. Ótimo. Gente, o nosso corpo, ele é 70% constituído de água. Então, aí você já tem uma grande noção do que pode acontecer. Se o meu corpo é 70% de água, se eu parar de beber água, o que é que vai acontecer? Muitas funções do corpo, elas começam a apresentar problemas, principalmente os rins, a sua pressão tende a aumentar, certo? Eu vou ficar com retenção hídrica, vou ficar inchado, né? Vou ter problemas de circulação, vou ter problemas de pressão, que vai gerar problema de pressão alta, e que vai gerar a desidratação, né? Então tem que ter muito cuidado. Você pode passar até vários dias sem comer, mas sem beber água você não aguenta. O próprio corpo vai pedir, vai solicitar. E qual é a regra que a gente diz? Não espera sentir sede. Bebe água, tá certo? O próprio corpo ele vai dar o sinal de emergência, ele vai passar a sentir sede. Se você não beber água, você fica desidratado, fica doente e pode ir morrer, tá certo? Tem que ter muito cuidado. A água é importantíssima na nossa alimentação. E aí, respondendo o chatzinho com vocês, ó, para finalizar nosso quiz de hoje, ó, carboidratos está relacionado com batata, está relacionado com arroz. Proteínas está relacionado com peixe, está relacionado com iogurte. Vitaminas está relacionado com alface e cenoura. Quem respondeu essa correlação aí, tá? Entendeu bacana a nossa aula? Felizmente a aulazinha rápida, mas que deu para passar algumas informações. Para quem teve mais dúvidas, assiste a aula de novo, dá uma olhadinha nos slides, vê nosso vídeo lá no YouTube, repassa as informações para casa, super importante, tá certo, gente? E para a gente concluir nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado da aula, uma aula voltada para alimentação, com a prática de exercícios, dá para colocar muita coisa em prática em casa, repassa as informações para o pai, para a mãe. Não somente os atletas necessitam de uma boa alimentação, mas nós, indivíduos saudáveis, indivíduos que estamos em isolamento, que está praticando atividade física em casa, necessitamos também.
Então, tia, não tem mais uma dúvida. Eu vou me despedindo aqui com vocês. Até a próxima semana, gente. Bom final de semana. Lembrando, cada dia é um dia vencido e nós vamos estar já já juntos de novo, tá certo? Fica aqui um abraço virtual do tio Flávio. Saudades de vocês, alunos do sexto ano. E até a próxima, hein? Tchau, tchau. Galera, quem está assistindo a aula pelo YouTube, a senha dessa aula é 6D de dado, C de casa, 04. 6DC04. Pronto, tinha encerrado.